voltamos com mais um TVL Cultura e depois de termos feito o programa lá no Museu Fritz Müller, viemos para um local histórico muito importante para Blumenau também, o Museu da Hering. E quem nós convidamos para falar um pouquinho é a Amélia Malheiros, que é a diretora técnica do museu. Seja bem-vinda, Amélia. Muito obrigada, Ana. Uma satisfação enorme, um prazer estar aqui com você. Que bom. Amélia, antes de tudo, me conta um pouquinho sobre o que compõe o acervo do Museu Hering. O Museu Hering é um museu muito interessante, Ana. Ele guarda uma parte da história da família Hering, que tem um pioneirismo muito interessante em relação à própria indústria têxtil, né, da região e do Brasil como um todo. Um pouco da história das marcas que essa empresa criou ao longo desses 134 anos. Então, indumentárias, maquinário, teares, um acervo bastante rico que foi constituído, né, ao longo desses muitos anos e que nesses últimos 4 anos, desde que o museu abriu em novembro de 2010, está aqui em exposição. É um lugar muito prazeroso para se visitar, isso eu posso te garantir. Que bom. Bom, e as peças em exposição, elas são de que época? Então, desde o final do século XIX, nós já temos aqui algumas peças em exposição, especialmente os teares. Nós temos um tear de 1889, Ana, de fabricação francesa, tear belíssimo, funcionando até os dias de hoje. Nós temos um tear de 1902, de fabricação alemã, também que os visitantes do museu podem vir e entender assim, como é o processo da malha, que há muitos anos, né, é feito da mesma forma, claro, com a evolução tecnológica, né, que faz parte aí do desenvolvimento da indústria, mas esse tear manual ainda funciona e desde essa época foi preservado, né, dentro do acervo da empresa. As máquinas de costura, overlock, reta, retilínea, mais ou menos também, até mais ou menos a década de 1950, tem máquinas aqui guardadas. De maquinário, então, é isso. Peças de acervo, nós temos uma camiseta, Ana, que foi produzida em 1910. Olha que coisa linda, né? Com esse tempo todo ela está preservada, ela estava nas mãos, né, da família e foi doada quando nós abrimos a exposição. É uma peça lindíssima, ela é uma peça muito emblemática para a gente. As primeiras camisetas que foram costuradas, né, pela família e depois pelos primeiros colaboradores, ela tinha um objetivo muito nobre, era proteger o colono, o trabalhador, né, das intempéries, do frio, do suor. É uma proteção como até hoje a marca se propõe a ter, mas naquela época então essa camiseta tinha essa função e ela está aqui em exposição no museu. Temos uma cirola também linda, uma peça que se fosse lançada hoje faria sucesso, 1960, uma peça muito bonita, linda também. Temos uma camiseta que nós chamamos aqui de camiseta de golas gregas, ela tem um detalhe em grego na gola também, bem lá de 60. Pelo tamanho da casa também, nós não temos como expor muitas peças de indumentária. A gente selecionou as mais emblemáticas e estão aqui conosco. Então, além desses maquinários, né, máquinas de costura, dos teares antigos, mais ou menos assim, em termos de maquinário, é isso que comporta o museu. Ah, legal. E bom, a gente pode considerar o Museu Hering um museu interativo? A proposta sempre foi essa, sabe, Ana? Desde o início a gente quis fazer com que pessoas de todas as idades, de todas as idades, se sentissem bem aqui. Então nós criamos um misto de uma exposição contemplativa, né, como um museu tradicional, mas que tudo pode ser tocado, tudo pode ser manuseado. E nós temos uma interação muito bacana através de telas touchscreen, onde a pessoa pode escolher os depoimentos, as partes, né, dos documentários que ela quer assistir. Nós temos uma interatividade na sala de customização, onde os visitantes podem criar suas próprias camisetas, né? E talvez é o espaço assim onde as pessoas exercem a sua criatividade na moda. Aliás, já descobrimos vários artistas aí pela região que vieram visitar o museu ao longo desses 4 anos. Foram mais de 40 mil visitantes já registrados, né, em livros. Então, sim, é um museu interativo, um museu diferente, tem uma proposta diferente. Nós nos inspiramos em outros museus do Brasil também, que tem essa proposta, né? Porque as pessoas, ao visitar um museu hoje, elas querem fazer parte também da exposição. De alguma forma, elas querem interagir, deixar o seu legado aqui também para essa discussão dessa temática, né? Da moda enquanto um viés do comportamento e de uma reflexão cultural. Amélia, tinhas falado desse prédio, da casa. O que era antes de ser um museu? A casa já merecia ser um museu sempre, sabe, Ana? Porque ela foi muitas coisas já. Quando ela foi trazida de um outro lugar da cidade, nós não sabemos exatamente de onde, para ser remontada aqui, porque ela é construída na técnica enxaimel, que é uma técnica que permite, né, que ela faça essa movimentação. Então ela foi desmontada e trazida para cá. Ela serviu como uma espécie de hospedagem para os primeiros colaboradores, colonos, né, que vieram
ajudar a construir essa empresa, enfim. Depois ela foi muitas coisas. Ela foi uma espécie de refeitório, onde também os primeiros colaboradores e os familiares faziam aqui as suas refeições. Bruno Hering, que foi um dos fundadores, né? Ele trouxe da Alemanha uma biblioteca, instalou aqui nessa casa também. Engraçado, Ana, que ele percebia que as pessoas, assim, espontaneamente, não retiravam os livros para leitura. Não era muito hábito, enfim. E ele fazia, então, uma espécie de sarau cultural, ele reunia as pessoas ao seu redor e ele fazia leitura e tradução, né, das grandes obras, dos grandes pensadores da época, aqui para aquela equipe, né, para aquele time que já estava aqui com o desafio de começar essa história. Uhum. Depois disso, em décadas posteriores, ela chegou a ser a sede de um banco que nos atendia aqui para a empresa, a associação cultural, a associação recreativa nossa também aqui teve a sua sede quando era bem no início da nossa associação recreativa. Depois ela ficou muitos anos fechada, nós tivemos uma reforma grande que foi custeada pela empresa em 2000. No ano 2000 a casa foi de novo, Ana, toda desmontada. Tijolo por tijolo, madeirame por madeirame, recuperado, que era necessário, né? Remontado nos mesmos moldes, com a mesma espécie de argamassa usada na técnica construtiva do enxaimel. E ainda assim ela ficou 10 anos fechada novamente, de 2000 até 2010. Em 2010 a gente teve a possibilidade de fazer então com que o projeto expositivo se tornasse realidade através da Lei de Incentivo à Cultura, né, do Ministério da Cultura, que é um grande parceiro do Museu Hering. E essa viabilidade, então, econômica, financeira, né, nos ajudou a abrir as portas da casa. Mas ela já merecia, ela já era um museu mesmo antes de ter recebido a exposição, por tudo isso que ela representou na história, né, nesse contexto da Companhia Hering. Bom, já que estamos falando do museu, me conta sobre as atividades realizadas pela equipe daqui. Essa equipe é muito criativa, viu, Ana? Além de receber todos os visitantes com muito carinho, é uma visita guiada, é uma visita onde a gente tira o tempo do monitor para fazer toda uma explicação, né, lúdica, técnica também, dependendo, né, da idade, para as crianças. Ana, para as crianças a gente desenvolveu até um teatro de fantoches, para contar toda a história da industrialização, do papel da mulher no mercado de trabalho, da inserção do colono, né, saindo da vida da agricultura para a vida industrial. Então as crianças curtem muito. Mas nós fazemos os sábados culturais, os domingos no museu, bimestralmente temos oficinas que podem acontecer em períodos noturnos ou nos períodos diurnos, dependendo da proposta. A gente mantém sempre dentro do site museuhering.com.br a programação bem atualizada. Esse calendário está sempre bem atualizado, né, das ações seguintes. Tem sempre muita coisa acontecendo aos finais de semana e não estão só relacionadas ao universo da moda, do vestuário, né, que é a proposta do museu. Estão relacionadas aos temas do cotidiano. A gente já ensinou a fazer horta caseira, a gente já ensinou a fazer a customização de sapatos, a gente já ensinou a fazer bijuterias, exporta-estojo para maquiagem. Olha, já foram tantas oficinas, já foram tantos sábados culturais, já fizemos caminhadas aqui pelo bairro Bom Retiro, descobrindo outros casarões e outros patrimônios arquitetônicos lindíssimos. Porque o bairro Bom Retiro, se você puder observar assim de cima, se você observar com mais atenção, ele é um museu a céu aberto. É um lugar tão lindo e tão prazeroso que ele também pode ser considerado um ecomuseu. E aí nós convidamos os visitantes do museu para fazer essa caminhada. Foi um sucesso, né? Que legal. Amélia, e essas oficinas, qualquer um pode participar? Qualquer um pode participar. Nós sempre temos um número limitado, Ana, por conta do espaço físico. Então nós abrimos as inscrições com bastante antecedência, enviamos e-mails para os visitantes que estão registrados conosco, né, um grande número. As oficinas fecham muito rápido porque sempre tem bastante gente interessada, mães com filhos. Nós fizemos um evento só para relembrar um deles que foi muito bacana, chamado Engatinhando no Museu, onde crianças de 6 meses em diante, até 2 anos, vinham com as suas mães e ficavam aqui interagindo. Nós conseguimos, através da equipe aí, uma tinta comestível. E aí eles podiam se sujar com a tinta e lamber os dedos, e fazer muita brincadeira, e estampar na malha. E as mães, que têm poucos lugares para levar os seus bebês, né, aos finais de semana, curtiram muito. Nós tivemos que abrir quase 3 turmas assim, imediatas, tão tamanha foi a procura. É muito legal. Que legal. Amélia, tinhas falado também dos estudantes de moda, do pessoal de moda. Para eles vêm visitarem, é importante? Muito importante, né? Não só pelo acervo, pela história de uma marca que se tornou sinônimo de uma categoria de produto, né?
mas porque nós temos um documentário, Ana, no primeiro piso do museu, que mostra a evolução da moda de 1910 até 2010. Através da música, de movimentos culturais, de grandes nomes, estilistas, de personalidades que influenciaram e influenciam até hoje, até os dias atuais, os grandes movimentos da moda, esse documentário, então, ele reporta tudo isso dentro também de um contexto de como a própria empresa acompanhou esse movimento, né? O objetivo era esse. E os professores dessas disciplinas, design, moda, tecnólogo em vestuário, enfim, né? Temas relacionados a esse universo, conseguem se abastecer aqui no museu e rende muito bem uma aula interativa aqui, viu, Ana? Nós já recebemos várias turmas, não só dessa disciplina. Arquitetura também, né, Ana? A gente tem um parque muito interessante, a estrutura da casa, dos demais prédios, o Jardim Suspenso, que é um projeto de Burle Marx aí, que, né, dispensa comentários da década de 70. Um patrimônio para Blumenau que muitas pessoas que passam aqui na rua Hermann Hering do Bom Retiro não sabem a riqueza que existe aqui nesse acervo, né, nesse espaço. Então, os professores, sim, eles têm nos prestigiado muito. Nós, antes de receber os alunos, fazemos um contato com os professores para poder descobrir qual é a temática que eles querem trabalhar no museu. Essa temática é desenvolvida pela equipe de monitoria e quando os alunos vêm, nós já estamos assim com uma massa crítica de informações bem mais elaborada para receber esse aluno com mais conteúdo. Acho que isso é um diferencial também da equipe. Com certeza. E tu vê o interesse dos jovens hoje em dia em visitar o museu? Vejo sim. Não só dos jovens estudantes, para os quais a gente tem um programa de transporte gratuito, né, para as escolas públicas, que legal. Que é bem bacana também. Então, os professores realmente se programam para vir, e os jovens e as meninadas, os adolescentes pedem para vir, porque não é mais aquele dia chato para matar a aula. Não, se tornou um dia bacana, né, porque eles vêm para cá e saem com as suas camisetas customizadas, enfim. Com muita informação, que depois o professor rende muito em sala de aula também, com um pequeno tema que ele absorve aqui, por exemplo, para falar da fase, em alguma fase, né, da história, seja do município, do estado, da indústria, depois ele rende muito em sala de aula. Mas os jovens também têm esse interesse, porque é um tema que está no cotidiano, né? Então a gente não tem restrição aqui de idade, recebemos sim muitos jovens. As pesquisas que nós fazemos com os visitantes que saem da exposição, né, mostram um grande interesse em retornar. Sempre quem vem depois volta com a sua família. Eu preciso trazer algum familiar, meu pai, meu irmão, alguém que eu estou recebendo de visita em Blumenau, eu tenho que trazer aqui porque isso faz parte da história, da minha história de vida e da história da minha cidade. E as pessoas ficam muito orgulhosas por esse senso de pertencimento, sabe, Ana? Bom, a gente falou dos estudantes, das famílias e os funcionários da Hering, comparecem ao museu também? Comparecem também, assim. A gente faz sempre um trabalho específico, por exemplo, nós temos agora 2 dias que nós só vamos receber filhos de funcionários. Olha só. Colaboradores que tenham filhos de 8 anos em diante, podem vir, passam o dia inteiro, almoçam com seus pais no refeitório, fazem todas as oficinas, as brincadeiras, os jogos que nós temos aqui para a criançada e passam o dia inteiro. Também a procura foi tão grande que abrimos 2 oportunidades de data. E os próprios colaboradores que querem mostrar também, né, para os seus familiares, para pessoas que também estão visitando a cidade, são um público bastante interessante. A gente tem uma boa presença, assim. Bom, o pessoal de casa com certeza vai querer visitar o museu, então fala pra gente do horário de funcionamento. Como Nós só não abrimos as segundas-feiras, que é o dia de manutenção da casa, né, limpeza também. Nós temos, então, de terças a sextas, sempre das 9 às 18. E sábados, domingos e feriados, das 10 às 16. Nós não fechamos, exceto lá Natal e Páscoa, todos os feriados. A equipe está sempre aqui, nós temos uma equipe bastante diversificada em termos de formação, né? Eles têm uma bagagem muito grande para contribuir com o visitante, extrapolam a exposição. As temáticas discutidas aqui, né, nesses momentos de interação do visitante são muito bacanas. Então, exceto as segundas-feiras, nesse horário está sempre à disposição. A gente já chegou a receber vários grupos à noite também. Não é uma prática nossa, à noite o museu está fechado. Mas esses estudantes de moda que você mencionou anteriormente, às vezes o professor só tem a oportunidade de trazê-los à noite. E a gente já abriu exceções. Nós já abrimos exceção também para os nossos colaboradores do terceiro turno, que trabalham das 10 da noite em diante. Então, nós já recebemos grupos que chegam aqui às 8 da noite, ficando até às 10 e depois vão para o seu posto de trabalho. Nós temos muita flexibilidade, né? Mas, assim, teoricamente, então, às 18 nós encerramos a atividade. Amélia, para o professor que quer marcar esse agendamento, essa visita guiada, como é que faz?
É bem simples, pelo site www.museuering.com.br ou 3321-3340, qualquer pessoa da equipe pode agendar. A gente aconselha mesmo esse agendamento com grupos maiores, porque há bastante procura, né? Em épocas de feira, agora a gente vai ter em agosto a Febratex, então também os visitantes de fora vêm muito aqui para o museu. Sempre o professor precisa tomar esse cuidado do agendamento, né? Bem importante. Grupos grandes, de forma geral, tem que agendar. Bom, para quem não conhece, o endereço? Rua Hermann Ehring, 1740, bem pertinho aqui da fábrica, né, no Bom Retiro, uma casa em estilo Michaimel que fica bem próxima à frente aqui, à entrada da Rua do Bom Retiro. É muito tranquilo de achar, uma casa belíssima que ela merece ser visitada pela sua história e a exposição também está muito bem montada. Legal. Amélia, para a gente finalizar, me diz qual que é a importância da empresa Hering para a história de Blumenau? Difícil falar nisso, né, porque elas são muito intimamente ligadas. Quando os irmãos chegaram aqui, o Bruno e o Hermann Ehring, em 1878, Blumenau era uma colônia, estava dando seus primeiros passos. Então, todo o desenvolvimento da cidade também está ligado ao desenvolvimento da empresa. Também porque os familiares eles tinham uma presença cultural, política na cidade muito forte. As filhas de Hermann Ehring, como na literatura, na cultura, né? As iniciativas do teatro, do então Teatro Frozen, né? Que depois deu origem aí ao nosso teatro, as iniciativas culturais todas, assim, muitas gerações que sucederam esses fundadores também tiveram essa participação, como tem até hoje, né? Na vida da comunidade. Então há uma interação muito forte entre a história da comunidade, da cidade, do desenvolvimento de Blumenau, do belo município que ele se tornou hoje, né? Quase 300 mil habitantes aí, e do desenvolvimento dessa empresa que também se tornou um case de sucesso para Blumenau, para Santa Catarina, para o Brasil, com uma marca e com as suas marcas tão importantes aí nesse contexto. Então, eu acho que é uma história que está muito ligada e a gente tem muito orgulho de estar aqui em Blumenau. Que bom. O primeiro bloco fica por aqui. Fica o convite para o pessoal de casa vir visitar o museu. Amélia, nós agradecemos a tua presença. No segundo bloco, vamos vir falar com a Mariana, que é presidente do Conselho Municipal de Cultura, e voltamos já já. Boa noite. Boa noite. A floresta amazônica sofre com o desmatamento. Mas desmatar não é só cortar árvores. Tem também o problema das queimadas. E é isso que o nosso repórter Tino Rex vai mostrar ao vivo da Amazônia. Obrigado, Stegosauro. A situação... Cobre dos governantes o fim do desmatamento na Amazônia. Aproveite enquanto você ainda pode fazer muito pela sua espécie. Boa noite. Boa noite. Voltamos com o segundo bloco do TVL. A nossa convidada de agora é a Mariana Girardi, que é a presidente do Conselho Municipal de Cultura e também faz parte da coordenação educativa do Museu Hering. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada, Ana. Obrigada. Bom, então, para a gente começar, fala um pouco da tua história como atuação como profissional aqui do museu. Então, aqui do museu eu comecei desde 2010, né, desde a abertura do museu, como coordenadora educativa, já comecei nesse cargo. Mas a minha história com museus já vem desde 2003, quando eu cursava ainda a licenciatura em História. Fiz o estágio na Fundação Cultural, né, e durante 4 anos. Então, peguei a licenciatura em História, depois a especialização também na área de História, e acabei trabalhando no museu durante 4 anos, no Museu da Família Colonial. Então, trabalhei lá como mediadora, né, e toda a parte de educação também, do educativo, né, e no auxílio na parte do acervo. Então, isso é uma paixão, isso pega, né? Isso é uma coisa que a gente não tem como deixar mais de fazer. Então, aí depois parei, depois desse meio tempo ali dos 4 anos, dei aula também, né? De história mesmo, de geografia. E logo depois surgiu a oportunidade, então, com o meu mestrado, né, de poder trabalhar aqui no Museu Hering, com a parte de coordenação educativa. Então, o meu mestrado vem nessa linha, né, de educação em museus. Eu trabalho com toda essa parte de o que o professor espera da visita, se ele tem objetivos. Então, trabalhei muito isso no mestrado e consegui trazer isso para cá na área da coordenação. Mariana, quais que são os principais desafios da coordenação?
Então, acredito que seja conciliar mesmo a parte da comunicação do museu, né? Fazer com que ela seja uma comunicação coesa e que faça com que o museu apareça, né? Para todos os setores, não somente para as escolas. Porque a gente fala de educativo, mas o educativo não é só para os alunos, né? Ou para os professores. A gente trabalha com todo o setor educativo se referindo a todo tipo de público, acessibilidade, a parte das exposições, né? Como você comunica esse museu e como você faz esse museu aparecer para a comunidade. Então, através das oficinas, né? Então, a minha parte mesmo é toda a parte de organização desses grupos de trabalho, né? Que seriam a parte das oficinas, das visitas escolares, visitas de grupos espontâneos, visitas de grupos que já vêm agendados. Então, conciliar tudo isso com a exposição do museu. Então, assim, o desafio é realmente fazer com que isso aconteça de maneira satisfatória para todos esses grupos, né? E que o museu possa aparecer de maneira mais... que o museu transmita, né, o objetivo que ele tem. Então, que é toda essa parte da história da companhia, né, da família Hering. Então, a gente mostrar tudo isso e conseguir passar tudo isso para todos os setores. Bom, vou aproveitar o teu gancho da história da companhia e da família Hering. Conta pra gente como que surgiu o logo deles dos dois peixinhos. Então, os dois peixinhos vêm da história mesmo da família, né? O Hering quer dizer arenque, é um peixe, né? Então vem dos dois irmãos, toda essa história de empreendedorismo dos dois, né? Da junção dos dois tipos de personalidade que os dois tinham também, né? Um era o empreendedor, o outro o social. Então essa junção dos dois forma os dois peixinhos, que todo mundo fala. Mas as pessoas vêm pra cá pra conhecer isso, porque muitas vezes não tem nem ideia de onde vem essa questão dos dois peixinhos, né? Então a gente explica isso, que é a questão do arenque, né? Partindo do sobrenome mesmo da família. Ah, que legal. Então, vamos falar sobre cultura. Como que ela entrou na tua vida? Então, entrou desde 2003, né? Desde a época que eu entrei lá na fundação, realmente assim foi amor à primeira vista, porque a gente tem todo um processo que a gente passa, né? Que eu passei na fundação como estágio, então assim a gente acaba tendo essa proximidade, né? E além de não trabalhei só no museu, mas quando a gente trabalhava na fundação a gente fazia várias coisas para a fundação, né? Não somente atuava no museu. Então começou aí a minha atuação, né? A gente um curso de teatro também, muito antes, né? Mas assim, muitas coisas vieram a partir da minha função no Museu da Família Colonial, na Fundação Cultural. E aí depois, com a parte da coordenação educativa, eu tive envolvimento, então, muito mais na área de gestão cultural, né? E muito mais nessa parte da cultura. Então, comecei a buscar essa questão do conselho, né? De políticas culturais. Então, comecei como ouvinte, né, uma pessoa que ia lá só para conhecer o grupo e tal. Depois entrei como suplente na cadeira de museus e espaços de memória. E aí hoje, né, entro como titular da cadeira, né, nessa gestão do Conselho 2014-2015. Legal. Além de coordenar o museu, como a gente já falou, também és presidente do Conselho Municipal. Quais que são os principais pontos que foram levantados durante o último encontro, a última reunião que tu tiveste? Então, como eu havia falado ali para ti, né, da questão dessa ligação com o Conselho, essa última gestão, então, eu fui eleita, né, como presidente. Também pensando assim na gestão anterior, que mesmo como suplente eu participava mais ativamente da questão dos fóruns, dos eventos que foram realizados mesmo pelo Conselho, né? E participei na organização disso. Por isso, talvez, a eleição, né, para ser presidente do Conselho. Então, eu acho que as principais ações que a gente tem agora, né, são as questões do Fundo Municipal de Cultura. Então, a gente tem uma pauta um pouco grande, porque são coisas que vão vindo, né, de outras gestões e que a gente tem que tratar. É uma coisa que você não consegue parar não vou mais tratar desse assunto. Não, são coisas que a gente tem que sempre estar tratando. O Fundo Municipal de Cultura é uma dessas, né? O Plano Municipal de Cultura, que agora vai ter que ser... A gente já tem um plano, mas ele está encalhado, né, no Progen, por questões de inadequação mesmo do próprio plano, que a gente vai ter que reformular, a gente vai ter que voltar a ele. E a própria questão das setoriais, que eu acho que é o mais importante, né? Que a gente tem aí as setoriais, a gente tem pessoas que trabalham nesses setores, nos mais variados setores da cultura, e o que a gente quer trazer é fazer essas pessoas que trabalham nesses setores vir discutir os seus próprios
campus, né? E aí a gente está criando meios de fazer essa divulgação para os mais variados setores, para fazer com que essas pessoas venham para o conselho e discutam os seus setores, né, nas reuniões do conselho. Essa é a nossa principal dinâmica, que a gente quer que faça a coisa acontecer, então, nas reuniões. Bom, para quem não conhece, explica como que funciona o Conselho Municipal de Cultura. Então, o conselho funciona com os conselheiros suplentes e titulares, né? E a gente tem ali as cadeiras, então, museus e espaços de memória, artesanato, música, dança, teatro, entre outros, né? E aí a gente se divide nessas cadeiras, então a gente tem um suplente e um titular para cada cadeira. O presidente, o vice-presidente, a gente realiza essas reuniões uma vez por mês, sempre às terceiras, quintas-feiras de cada mês, às 14h30, na Fundação Cultural. Né? Então, não são somente os conselheiros que são convidados, mas também a comunidade, né? Então a gente espera que a comunidade artística participe, né, e que venha ajudar a gente a discutir. Agora, a gente está com uma dinâmica um pouquinho diferente. Até na última reunião que nós tivemos, nós elaboramos algumas coisas diferenciadas. No caso, nós criamos comissões temáticas. Nós vamos trabalhar com 3 comissões, que é uma comissão que vai trabalhar com o Fundo Municipal de Cultura. Então, são comissões formadas pelos próprios conselheiros, que vão tratar de assuntos específicos e que precisam ser tratados e precisam ser discutidos, que são assuntos que vão ser tratados ao longo do ano, né? E que vão sempre ter que ser tratados. Então, a primeira comissão seria do fundo, a segunda comissão, uma comissão para tratar do Plano Municipal de Cultura, e a terceira comissão é que vai auxiliar as setoriais a se desenvolverem, a criarem bancos de discussão. Então, aí a gente vai tratar dessas 3 comissões. Foram delegados nessa última reunião do conselho conselheiros para fazer parte dessas comissões. Então, são conselheiros fixos que vão tratar, né, mais particularmente dos assuntos, vão dar encaminhamentos, vão fazer relatórios. E a gente vai ter nas sessões, nas reuniões ordinárias do conselho, pautas específicas para que essas comissões se manifestem. Então, a gente vai conseguir tratar de assuntos específicos com mais tempo, né, e dar mais agilidade nesses assuntos. E aí que a gente trata de chamar a comunidade, né, chamar as pessoas que fazem parte dessas setoriais, para trabalhar também nessas comissões. Então, a gente está abrindo para o público, né, essas discussões dentro das comissões, para que as pessoas possam se manifestar nos seus mais variados interesses. Então, quem tem alguma sugestão para dar sobre o Fundo Municipal, vem fazer parte dessa comissão. A gente vai abrir chamamento público, né, para chamar essas pessoas, elas vão saber horário, local, quando essas comissões vão se encontrar, e elas vão poder, então, participar mais ativamente dessas questões do Conselho. Ah, legal. Quais que são os objetivos e expectativas em relação a esse setor? Então, eu acho que ali a gente tem uma séria expectativa referente da comunidade, também dos conselheiros, em relação ao Fundo Municipal. Né, o edital, desburocratizar o edital. Então, são essas coisas que a gente quer trabalhar mais em relação ao fundo. Específico do plano municipal é a questão de a gente trabalhar na reelaboração desse plano, trazendo as expectativas das setoriais para o plano municipal, porque até então o plano municipal era muito amplo, né? A gente tinha um plano municipal aí voltado não somente para cada setor, mas, nossa, um plano municipal com os anseios que a gente tinha na época. Então eram anseios assim fortíssimos, e que muitas vezes, como no caso que a gente está vendo que tem que ser reelaborado, a gente não consegue dar conta de manter esses anseios. Então a gente vai ter que elaborar esse plano, trazendo aí as expectativas também das setoriais. E também a questão de fazer com que a gente tenha os grupos engajados nos seus próprios setores. Então o grupo de dança vai poder vir, vai poder trazer os seus anseios, vai poder fazer, se juntar num grupo para trazer essa expectativa de cada grupo. Então museus, dança, teatro, artesanato, vão poder, literatura, né? Então vão poder se juntar para trazer esses anseios pra gente. Isso é o primordial, então, que a gente está tentando trabalhar no Conselho nessa gestão, seria o fundo, o plano municipal e a questão das setoriais. Legal. Como observar a representatividade do Conselho aqui em Blumenau? Então, hoje o Conselho, assim, é bem forte, né? Ele é deliberativo, a gente consegue trabalhar. As pessoas não têm noção disso, né? As pessoas acham que a gente vem, faz as reuniões, que muito se é discutível, mas muito não se é aproveitado. Mas não, o Conselho hoje ele é deliberativo, a gente consegue
colocar a nossa opinião, né, para muitas coisas. Então a gente faz os encaminhamentos depois das reuniões e passa para os devidos setores da prefeitura ou setores do poder privado, né? O que a gente achar que a gente pode encaminhar e deliberar, a gente consegue fazer através, né, dos encaminhamentos. Então, sim, o Conselho hoje tem uma voz bem importante e eu acho que as pessoas têm que vir para conhecer, né? Tem que ir nas reuniões, elas hoje estão sendo amplamente divulgadas, nós temos um canal no Facebook, hoje a gente vai ter nós já estamos elaborando um site para o Conselho, que vai abrir mais esse canal de comunicação para as pessoas, então as pessoas vão poder participar disso de maneira ampla, não só os conselheiros, né? Não só quem é titular e quem que é suplente, mas sim todas as pessoas que têm interesse em participar, então, né, mais ativamente mesmo das discussões que a gente faz. E como tu avalia a produção cultural hoje? Então, hoje com o Fundo Municipal de Cultura, né, a gente tem uma produção cultural muito grande. Hoje aí as pessoas podem acessar a agenda da Fundação Cultural. Nós temos aí, nossa, mais de 500, 600 eventos, né, anuais, e no mês a gente consegue ter uma agenda bem ampla de eventos. Então o que a gente tem que procurar é saber onde é que estão esses eventos, né? Então eu acho que a produção cultural está bem legal, eu acho que as pessoas estão se mobilizando através dos projetos, né, via incentivo, e eu acho que está aí o nosso potencial, né, fazer com que as pessoas conheçam o fundo, capacitar esse pessoal para fazer os projetos e fazer com que esses projetos sejam aprovados, né, e que as pessoas captem as verbas para fazer esses projetos culturais, né, das mais variadas áreas. Mas eu acho que cabe a nós também procurar um pouquinho, porque a gente tem muita coisa aí na cidade, a Fundação Cultural está desenvolvendo muita coisa e sabe divulgar esses projetos que estão sendo desenvolvidos na área cultural. Mariana, a minha última pergunta para ti. Pois não. Por que é importante investir na cultura, na tua opinião? Bom, é o primordial, né? Primeiro educação e aliada à cultura. Então, eu acho que a gente começa lá nos pequenininhos, né? Então, é o que a gente faz aqui no museu também. Eu acho que a gente tem uma característica muito boa, né? Em todos os museus da cidade se trabalham com os alunos, mas eu acho que a gente tem que buscar esse pessoal, porque trazer o professor para conhecer, né? A gente tem que trazer o aluno, mas com o aval do professor, onde o professor vai falar, o museu é importante. E não somente o museu, eu tô falando porque é a minha área, né? Mas eu tô falando, o professor também voltar para essas agendas que a gente tem da área cultural e levar seus alunos, né? Ser um mediador, né? Sim, a gente começa lá embaixo, né? A criança, ela já vai ter vontade de ir lá, por quê? Porque eu conheci, porque eu fui, porque eu busquei, porque meu professor me levou. Então, eu acho que tá aí o que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar lá e também, né, claro, quando não se teve na infância, a gente procura desenvolver isso, né, na fase adulta. Mas como desenvolver isso? Fazendo a propaganda do que a gente tem, né? Então, a importância disso é essencial, né? Um povo sem cultura não vai para frente. Então a gente precisa disso. A gente precisa que as pessoas vão, que as pessoas busquem, né? E busquem se informar o que a gente tem na cidade, que a gente tem muita coisa para fazer, tá? Então eu acho que a importância disso é fazer com que as nossas crianças entendam o quanto é importante e fazer com que o povo que está aí, né, começando agora e querendo se inserir na vida cultural, busque também as informações para poder saber o que gosta, o que não gosta. Às vezes eu não gosto de dança, mas eu gosto de teatro. Às vezes eu não gosto de teatro, mas eu gosto de literatura. Não gosto de museu, mas eu gosto de arte, artes plásticas. Então a gente pode trabalhar nas mais diversas formas que a gente tem aqui de divulgação cultural na cidade. Bom, legal. Mariana, muito obrigada pela tua presença. Obrigada pela atenção. O TVL Cultura fica por aqui e até o próximo.